Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo. Reta final de 2025, é Natal, é Réveillon, é festas, é renovação e a gente começa a projetar o ano de 2026. Mas, claro, não podemos esquecer e precisamos, claro, destacar, lembrar e agradecer muito ao que foi esse ano que está finalizando. E hoje tenho muita honra e satisfação de receber o representante de uma associação que eu tenho um carinho todo especial, um esporte, uma modalidade, uma renovação que a gente acompanha há bastante tempo e eu particularmente gosto muito, que é o esporte paralímpico. E hoje conosco aqui o Gustavo, que é representante da Associação Esporte Mais, uma das grandes campeãs, se eu não me engano, do paradesporto. Estou enganado? Estou na linha certa, tudo bem? Como é que está o amigo? Barbosa, obrigado por nos convidar, um prazer estar aqui. Estou me sentindo um pouco deslocado, porque hoje eu estava dizendo, eu estou sentado aqui, tu está de pé, né? Daqui a pouquinho eu me levanto, fico pertinho de ti. Mas é uma honra estar aqui no teu programa, né? Eu acho que foi um ano realmente desafiador, né? Eu tenho certeza que a gente teve grandes conquistas, sim, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que o principal foram todas as realizações que a gente conseguiu, tanto na parte de formação como também no rendimento. Acho que a maior parte da associação, das 140 crianças que tem lá, de crianças e jovens, porque a partir de 4 anos é um projeto de formação esportiva com jovens, né? E 70% desse grupo são grupos de formações em vários projetos que a gente tem. E foi um sucesso, cada vez mais crianças, uma lista de espera. A gente queria ter um coração do tamanho do Papai Noel para poder receber todas essas famílias, essas crianças. E a gente, é claro, está dando um passinho de cada vez e com o apoio de todas as empresas e de todos vocês da comunicação que nos ajudam. Eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir cada vez mais ter mais vagas para poder atender essa criançada. Então foi um ano fantástico, grandes conquistas e principalmente graças aos amigos que nos apoiam aí, estão sempre apoiando a associação. Já deu um spoilerzinho de que o trabalho é feito com jovens, mas para as pessoas que ainda não conhecem a Associação Esporte Mais, o que é, qual é o trabalho que é feito, qual é o foco principal da Esporte Mais? Eu falei no início do programa que é um trabalho do paradesporto, né? Uhum. Mas como é que o atleta chega, por exemplo, na Esporte Mais? Bom, eu digo assim, há uns 4 anos atrás a gente montou, a associação tem 10 anos, né, completou 10 anos em julho agora de 2025 e a gente tinha um desafio, né, sempre digo, a associação ela começa sempre na iniciativa de alguma pessoa, né, e no caso foi a Fernanda e a Ana Paula lá atrás, há 10 anos atrás, 2 professoras de escola especial que se reuniram e resolveram, dentro de uma escola especial, fazer um desenvolvimento esportivo para crianças com deficiência. Como o colégio não tinha, claro, toda a estrutura para receber isso, acabaram fazendo uma praça pública com toda boa vontade. Começou lá, talvez, com 4, 5 crianças, o projeto foi indo. E em determinado momento a gente começa a virar gente grande, né? Nessa caminhada, e diz, nossa, e agora? Vamos planejar direitinho isso que a gente fez, né? Então foi feito um planejamento estratégico para que a gente entendesse qual o nosso objetivo, para onde nós iríamos, de que forma a gente teria uma sustentabilidade para fazer isso aí. E entre todas essas coisas, né? A gente sempre disse, nós temos que ser referência no que nós fazemos, né? O grupo que nos conhece, quem trabalha com paradesporto, quem está ligado às secretarias de esportes, programas que trabalham com esporte, tem que entender, tem que perceber a referência do trabalho que a gente faz. E é claro, daí vem o reconhecimento de tudo isso depois, né, através de empresas e da sociedade, que acaba nós tendo a Esporte Mais como um fator, uma associação, uma instituição que tem vagas, que pode atender e que faz a diferença na vida desses jovens. Então, o que acaba acontecendo? Como é que eles nos encontram, né? Hoje é fácil, vai lá no nosso amigo Google, né? Digita Associação Esporte Mais, eu tenho certeza que vai cair na hora ali no Instagram da associação, né? Ou bota no Instagram da associação, do Instagram ali, Associação Esporte Mais, e ali tem todos os canais de comunicação, os projetos que estão ativos, e comunica por WhatsApp, é encaminhado lá para o coordenador que recebe essas funções, ele analisa, redireciona e entra em contato com as famílias. Então, hoje é tudo online,
né, essa parte inicial de contatos e, é claro, vencida essa parte inicial, depois os nossos jovens atletas são convidados a um dos nossos projetos, né, e em algum dos nossos polos. Afinal, a gente tem polos aqui em Porto Alegre e polos em Canoa. Duas situações que é assim que me chamam a atenção, e mesmo conhecendo o projeto, são curiosidades que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Mas uma delas é a seguinte: eu tenho um filho, um parente, um vizinho, um conhecido, enfim, procurei o Esporte Mais e ele tem um certo carinho pela natação. Ao decorrer das coisas, ele se encaixou em outra modalidade. Ele muda. Ele muda. Ele vai indo conforme, de repente, uma avaliação dos professores, que ele possa desenvolver algo melhor da outra modalidade e não na que ele começou, ou bate naquela tecla até ele encontrar a batida certa, né, na modalidade que ele começou. Eu acho que o nosso mundo, né, que nós trabalhamos, e a gente se relaciona praticamente com todas as instituições, né, a nível Brasil, internacional e aqui, principalmente no estado, né. Então a gente conhece todas as modalidades, onde são executadas, de que forma são executadas. A Associação Esporte Mais tem convênio com a Secretaria de Esportes do município de Porto Alegre, convênio com a Secretaria de Esportes do estado. Então a gente acaba tendo esse conhecimento. A Esporte Mais, as duas modalidades delas hoje é a natação, que é realmente a mais procurada. Acho que toda a família tem essa vontade de que a criança possa desenvolver uma modalidade, e a natação é uma das primeiras, porque também salva vidas, né? Ela ajuda a desenvolver a questão de motricidade e ajuda a desenvolver a criança, e se ela entrar numa piscina, ela vai saber nadar. Então, isso salva vidas. Então, acho que esse é um... A natação salvou a minha asma. A natação salvou a minha asma, Gustavo. Eu nunca vou esquecer. E também tem o parabadminton, né, que já é uma modalidade de raquete, já que também nós temos lá. Mas o que acontece? A criança vai lá, se ela não se adapta, digamos assim, ou ela começa e quer experimentar outras modalidades, existem várias instituições parceiras que nós temos, né, inclusive instituições parceiras do Centro de Referências, que são ligadas ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que tem vínculos que a gente pode encaminhar. Olha, quem sabe experimenta essa modalidade, se não está se adaptando. Então, se a criança, se o jovem quiser desenvolver alguma modalidade esportiva, tem várias, né? Outra coisa que a gente pode, para as pessoas entenderem, quem está em casa nos assistindo, ou no celular, tecnologia, hoje o cara assiste os programas de televisão em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. Mas a gente ouvindo falar, né, pode parecer que trata-se de um treinamento escolar, né, uma competição escolar, e na verdade não, né? A gente tem, por exemplo, na Esporte Mais, campeão mundial, campeão brasileiro. A gente está falando de campeonatos de Olimpíadas, né? É esse o nível de atleta paralímpico que vocês criam dentro da Associação Esporte Mais. Eu acho que e aí eu digo para as famílias, né? Acreditem, né? Às vezes eu falo assim de uma forma talvez tão tranquila. Nós conversamos isso de uma forma tão natural, né? Mas talvez para algumas famílias e para alguns jovens, eles dizem assim: não, mas eu não tenho um espaço para mim, né? Não vai ter um profissional para conseguir me atender. Tem. Meu filho tem uma necessidade que é especial, né? Tem. Né? Venham conhecer os projetos, né? Tenho Todos no Jogo, que é um dos projetos que a gente tem, que o foco são crianças autistas, né? Tem outros projetos de iniciação tem crianças desde os 4 anos que se descobrem na água ali, né? Com diversos, pode ser deficiência visual, pode ser deficiência intelectual, né? Pode ser deficiência física, né? Pode ser síndrome do aspecto autista, pode ser Down, Nossa, olha, primeira coisa, procurem, né, para conhecer o projeto. Venham conhecer o projeto, né, entender tudo o que acontece e de que forma o jovem pode se adaptar, e vocês vão descobrir um novo mundo, e ele, o jovem, um maior ainda, no qual ele vai se identificar com diversas crianças, vai ter um grupo de amigos fantástico, né, atividades diversas,
e vai poder desenvolver o esporte com o tempo, né? Como é uma associação que trabalha, tem como objetivo também competir o esporte paralímpico com o tempo, com treinamento, com dedicação, como qualquer atleta, né? Se esse for o objetivo, esse jovem vai se desenvolvendo e daqui a pouco ele está participando de um meeting, que é uma competição que inicia, que é uma competição promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro nos estados do Rio Grande do Sul. Vai ser o primeiro contatinho dele com talvez com uma competição, atravessar a piscina, né? A primeira consagração ou a primeira decepção, porque daqui a pouco não perde, viu, sabia, isso não era pra mim. Mas o e esporte na verdade é isso, né? tem que recomeçar. Mas o esporte não é isso, ensinar a ganhar e perder. É isso né? aí. Né? Isso é a vida, né? Eu costumo dizer que muito antes de ganhar, tu precisa aprender a perder. É isso aí. Né? Porque tem uns caras aí que acabam perdendo, daí perde a cabeça, aí quer... Não é o caso da natação, né? Eu acho que tem alguns esportes que nos... o esporte, no modo geral, ele salva, né? Crianças, no modo geral. O paradesporto, então, nem se fala. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns e quando tu chega num ambiente, né? E tu vê o envolvimento das famílias, né? Porque os jovens, os atletas, eles vão para a água. Tá, e os pais? Além de ficar ali torcendo e gritando. Cara, então, de alguma maneira, os pais também acabam confraternizando. E aí, a gente não pode ser aqui também hipócrita. Deve ser muito difícil em casa, né? Para os pais, para a família, administrar essas dificuldades do filho, do sobrinho, enfim, de quem for, né? Então, a família acaba também salvando, né? Indo para essas atividades, participando, se ocupando no final de semana, correndo atrás de rifa para poder viajar. Isso aí a família toda se envolve, né? A família também é acolhida pela associação. Existe esse trabalho também, porque é uma construção em conjunto, né? Aí vem dos pequenininhos, aí entra a criança em idade escolar. E aí aquela criança em idade escolar que está nadando, daqui a pouco pode participar de competições a nível escolar. Muitas crianças vai ser a primeira vez que vai ter a oportunidade de viajar competindo com uma equipe, representando o seu estado numa competição escolar. Depois vem universitário, aqueles jovens que acreditam em si, porque nós temos dentro da associação vários jovens que estão hoje, que já completaram o ciclo, né? Entraram na associação pequenininho, daí foram se desenvolvendo, entraram na escolar, outros entraram um pouco mais maduros e foram para a universidade, e hoje já estão contratados, são profissionais, né? Nós temos dentro da associação do quadro dois estudantes, né? Que é o Gabriel Corso e a Fabiane, que estão estudando, estão fazendo educação física, né? Estão na universidade e estão contratados pelo Esporte Mais para auxiliarem lá e desenvolver atividades lá dentro. Então, eles que legal. São atletas, então vem fazendo o ciclo. Mas aquela imagem dos atletas quando aparece no saguão ali do aeroporto e tá toda aquela galera esperando, cara, aquele momento ele é muito legal. Sabe que isso tem muito a ver com o movimento das famílias, né? Como eu digo, há um acolhimento das famílias dentro da associação. E porque, como eu digo, às vezes as famílias elas têm um receio, né? Porque eu acho que qualquer jovem, qualquer criança, qualquer adolescente, ele tem que aproveitar as suas fases, né? Cada um tem suas características especiais, mas todos nós temos as nossas características especiais, mas a gente não pode nunca na vida perder as fases. E quando a gente coloca essas crianças, esses jovens, têm a oportunidade de chegar cedo para nadar, para aproveitar, né? Eles vivenciam essas fases, formam grupos de amigos, eles vão levar isso para a vida inteira. E as famílias acabam se apaixonando também porque eles percebem, né, o quanto é transformador. Né? E eles se envolvem, estão juntos, participam dos eventos, né? Claro, os mais jovens, os pais mais presentes, depois que eles vão ficando maiores, mais maduros, mais independentes, aí as famílias aí vão menos, até porque o jovem não quer muito pai perto quando eles já estão mais adolescentes, né? É incrível. Mas quando são pequenininhos, sim. E aí eles se organizam, a gente faz faixa, recebe no aeroporto e toca corneta. Olha, a gente faz uma bagunça lá para quê? Para valorizar e brincar e comemorar todas as conquistas que a gente tem. Mas tu falou de ônibus e eu vou te contar uma história. Vou lembrar que a gente tem uma parceria com o Sesc em Canoas, né? A gente utiliza um projeto de iniciação que a gente tem em Canoas, lá no polo de Canoas. A gente tem uma parceria com o Sesc
E o Marcelo, que já foi, acho que, o coordenador esportivo aqui do Rio Grande do Sul, acho que hoje ele até ocupa uma função maior. Grande, né? Marcelão. Marcelão é nosso parceiro também. Ele, uma vez numa conversa, a gente conversando sobre umas viagens, que a gente tinha um outro projeto com o Sesc aqui, na Protásio Alves, ele diz assim, por que vocês não vão de ônibus? Né? E eu disse, não, mas ônibus é muito demorado, né? E daí ele disse, não, mas pensa, me deu um olhar assim, disse, pensa com carinho. E eu fui pensar nisso e eu me dei conta que como o nosso grupo era cada vez maior, né? Ficava a logística muito complicada no avião, né? E a gente carrega muita coisa junto, né? E eu disse assim, não, vamos testar, vamos de ônibus, né? Vamos de ônibus para São Paulo, né? Inesquecível, a partir daí, a maioria das viagens a gente passou a ser de ônibus. Então é uma lição que o Marcelo me deu e eu tinha esquecido, porque quando eu era jovem, o pessoal não acredita, mas eu já nadei. Tu sabe que eu ia te perguntar se tu continuava dando umas braçadas ainda? Não, agora não. Nada? Nos ombros não deixam mais. Nem para manter a saúde? Mas aí eu caminho. Daí tu caminha. Eu caminho, estacionei o carro aqui perto e vim caminhando até aqui. Deu 260 metros. Olha o Barbosa falando em saúde, eles devem estar pensando em casa. É muito cara de pau mesmo. Não, mas tu tá focado. Tô focado, muito focado. E o Marcelo me deu essa... E a gente tem uma oportunidade de ir até São Paulo, às vezes 16, 17, 18 horas para chegar em São Paulo. O convívio. De um ônibus fretado só para associação, né? Então nós vamos com... E na verdade é uma grande festa, né? E eu acho que acabou sendo mais interessante. Então, Marcelo, se estiver escutando esse programa, queria te agradecer, esse foi umas dicas que tu deu, um exemplo, eu me lembrei depois de quanto isso, quando eu era jovem, a gente viajava nas competições sempre de ônibus, né? Esse como era legal, então essas crianças devem também a ti essa experiência, com certeza vão levar para a vida toda e a gente vem executando então, desde então, de ônibus também. Bate-papo legal com o Gustavo, que é representante da Associação Esporte Mais, que faz um trabalho paralímpico com atletas do paradesporto, é muito bacana. E no próximo bloco, com certeza, a gente vai continuar debatendo sobre isso e começando a projetar o que eles têm pela frente aí em 2026. Mas antes eu quero falar sobre a tua vida financeira, porque ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho mesmo. Acompanhe o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o app do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Uma rápida parada no Virando o Jogo e a gente já volta para falar mais sobre a Associação Esporte Mais. Fica aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui na RS Play, canal 524. Lembrando, de segunda a sexta-feira, nosso encontro marcado às 2h da tarde, sempre falando sobre Grêmio, Inter, futebol brasileiro, futebol internacional e também outros esportes, que é o que está acontecendo na edição de hoje, falando sobre o esporte paralímpico com o nosso parceiro Gustavo Torres, que é o homem da Associação Esporte Mais. E nós vimos falando no finalzinho do último bloco, né? Gustavo nadou, e não nadou pouco, competiu, né?
Mas eu fui um atleta bem mediano, nem perto do que tu chegaste, Barbosa. Não, eu não cheguei no lugar nenhum. E eu vou contar agora, eu vou te entregar. Já que eu sei que a gente está falando de paradesporto. Não, mas a natação é verdade. A natação, quando eu tinha 11, 12 anos ali, tinha uma asma muito forte, já jogava futsal. E na época, né, o preparador físico lá do Gaúcho, que é onde eu jogava, ele disse, cara, vamos sair do treino aqui e vamos para a piscina. Faz diferença, né? E não tinha treinador, não tinha nada. Ele dava umas orientações ali e disse, vai. E eu fui pegando gosto ali. E daí foram uns 3, 4 anos assim na natação, em paralelo com o futsal, e a asma sumiu. Sumiu de verdade, assim. Não sei se foi a época que era para sumir e a natação foi coincidência, não sei. Mas depois, né, conversando com alguns entendedores, todo mundo indica a natação, né? Eu acho que uma dica, a natação salva vidas. Primeiro, tu saber nadar, isso é bom, né? Salva a vida, literalmente, porque se não souber, dentro da água já era. Salva vidas, é determinante, né? E eu digo assim, nós estamos aqui em Porto Alegre, né? E um dos maiores costumes do gaúcho é no verão ir para a praia ou ir para a serra, né? Em ambos os lugares, na serra nós temos lagos e aqui nós temos o mar, né? Tanto para o sul como mais para o norte do estado. Então não adianta, o jovem, né? É fundamental ele ter esse cuidado, né? Porque em algum momento ele vai ter contato com a água, se ele já tivesse essa experiência, com certeza vai ajudar ele muito. E a gente tem grandes clubes aqui em Porto Alegre também, que é fácil, né, de tu ter acesso. Nós temos o pessoal da Sobrasa também, eu sempre o Joel Prates, nosso amigo Joel Prates, né? Joel. Ele sempre faz esses projetos da Sobrasa no sentido, não é só a questão de saber nadar, né? Mas a questão da segurança dentro da água, né? Porque eu digo assim, não basta saber nadar e entrar no mar, né? Não é bem assim que funciona. O mar é diferente. Então eu digo assim, esses tipos de trabalho que fazem de prevenção também ajuda muito e esse conjunto realmente salva vidas, né? E é claro que para a saúde, a gente sabe o condicionamento que a natação traz, praticamente nos prepara para muitas modalidades. É claro, por exemplo, uma modalidade que envolva outros grupos musculares, né? Mas a capacidade, talvez, de aeróbica e de condicionamento físico, a natação ajuda muito. Gustavo, para a gente aproveitar essa reta final do programa, os últimos minutos, e falar sobre 2026, queria te convidar para a gente assistir esse vídeo, né? E depois tu nos explicar o que é esse vídeo, o que é esse projeto. Eu vou pedir para a rapaziada colocar na tela aí, com áudio e tudo mais, para que a gente possa entender esse novo projeto aí da Associação Esporte Mais. Pode dar o play, rapaziada, tá na mão? Me parece um CT, é isso? Eu acho que é um mini CT. É um mini CT. É um mini CT, porque quem teve a oportunidade de assim, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 trouxeram, que foi realizado no Brasil, foi feito investimentos, né? E alguns permanentes, outros não, né? Mas em São Paulo saiu o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é uma estrutura fantástica, tem todas as modalidades esportivas, o ambiente. Acho que é um dos maiores legados Rio 2016 que nós temos no Brasil. E um dia pesquisem, quem não conhece, bota Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que vocês vão se surpreender. E lá tem uma estrutura, mega estrutura, né? Essa é uma mini estrutura, mas eu acho que vai ser praticamente única no Brasil para o nosso projeto. Ela tem endereço? Tem. Avenida Circular, né? Estrada do Forte, né? Não me lembro o número exato agora, mas depois pode botar na tela. Avenida do Forte. Avenida do Forte, próximo ali, perto da Avenida Circular. E inauguração da primeira etapa, fevereiro de 2027.
E eu sempre digo, nessa caminhada de 10 anos, a gente sempre tem que planejar. Chega um determinado momento que a gente planeja. E a gente sentou lá, fez o planejamento estratégico e começou a buscar algumas coisas. Uma delas era nós termos o nosso local. Né? A gente tinha vontade de ter o nosso prédio, né, poliesportivo, nosso CT. Casa né? própria. Casa própria. Que também não significa não precisar mais dos outros parceiros, Não, né? Porque a demanda é muito grande. Não, é justamente ao contrário. Na verdade, é porque nós temos uma demanda extremamente grande, que nós não podemos sobrecarregar nossos parceiros. Então, aquela piscina que vocês viram ali é uma piscina que tem como objetivo a iniciação, o início, os pequenininhos. Só que num sonho maior que nós imaginávamos. Né? Eu tentei diversas vezes alguns caminhos, né? De que formas a gente ia alcançar esse sonho. E eu acho que às vezes as coisas acontecem da forma certa, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E um conhecido meu, o Givago Vieira, ele me convidou um dia para nós conversarmos. Ele é o superintendente da Educop, que apareceu ali no nome do vídeo, é uma cooperativa, né, que é a mantenedora de um colégio, que tem lá 600 alunos, e ele me chamou para conversar e a gente acabou se dando conta na conversa que talvez poderia haver uma parceria no sentido de unir a educação com o esporte, que era o nosso, que seria um sonho maior que o nosso. Porque, na verdade, se a gente pensar, ali no início do programa hoje, eu falei que a Associação Esporte Mais nasceu dentro de uma escola especial que desenvolvia o esporte numa praça que era pertinho do colégio. Então, nada mais seria das voltas à raiz. A educação, não só para pessoas com deficiência, não, um colégio com uma metodologia totalmente inclusiva para todos os tipos de jovens, né, que vão poder ali se encontrar e se desenvolver junto com uma questão esportiva. Então, nós achamos que nos encantamos um pelo outro, resolvemos construir esse projeto. E o prédio já existe, esse prédio já existe, a parte do colégio já existe, né? Ele está em reforma, né? Essa reforma tem a previsão de conclusão em fevereiro de 2027. E logo depois nós começamos o complexo, né? O prédio poliesportivo, que vocês também puderam ver um pedaço dele da piscina ali, que vai ser no terreno, que é ao lado, que já temos o terreno também. Que legal. E que vai essa parte. Então é uma caminhada grande, né? Mas na busca desse sonho de poder cada vez mais trazer vagas, proporcionar a esses jovens oportunidades que talvez eles não tivessem, né? E vou dentro de uma metodologia muito bacana. Então, a Educop é um grande parceiro, ele hoje representa muito para nós, estamos muito felizes por essa parceria e eu tenho certeza que a gente vai frutificar muito. Que legal, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns de verdade pelo trabalho que vocês fazem lá. Né, que é realmente esse aí, de salvar jovens, descobrir talentos, tirar de dentro de casa, ocupar a mente e tudo mais. Parabéns, de novo, pelo trabalho que vocês fazem e um belíssimo 2026 para todos. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu sei que a agenda não é fácil. Já deve sair daqui, ir embora correndo, deve ter mais um monte de agenda. Deve sair às 7 da manhã de casa e chegar 11 da noite, quando é bom, às 11. É um desafio sempre, mas para mim é muito prazeroso. Eu vejo realmente sentido, vejo as coisas construindo, né? Se realizando, se materializando os sonhos, isso é muito importante. E sempre com aquele parceiro lá, né? Meu pai está sempre junto sempre, comigo. Em todas Nossa, as agendas. Eu digo, um dos maiores presentes, meu pai morou muitos anos fora do Brasil, né? E ele voltou no início da pandemia para cá, para o Brasil. E eu disse, nossa, que presente eu ganhei e tenho a oportunidade de ter ele do meu lado. E desde então a gente praticamente, todos os dias, ele me acompanha, a gente faz coisas juntos. Ele teve muito sucesso, graças a Deus, pode me acompanhar. Hoje está muito bem aposentado para poder me acompanhar. E eu queria convidar também a todos que estão hoje nos assistindo para conhecerem o Instagram da Associação Esporte Mais. Associação Esporte Mais, tudo escrito. Bem fácil. Né? Bem fácil. Né? Azulzinho, tá aqui, na cor azul, logo. Conheça um pouco o nosso projeto, né? Talvez, se quiserem
participar junto dessa construção. Lá a gente vai criar um espaço que vai ter a linha do tempo, de tudo que está acontecendo, dos projetos que nós temos ativos, para as famílias conhecerem. Manda um contatinho, é tudo via WhatsApp. Clica ali, já cai no WhatsApp, já faz a sua pergunta. O Rafael Astrada, que é o nosso administrativo, e a coordenadora Fernanda, né, recebe esses WhatsApps e já vão responder, vão dar algum retorno. Então, não deixem de questionar, não deixem de perguntar, não deixem de conhecer. Valeu. Grande abraço e um feliz 2026 para todos. Para todos nós. Para vocês, um grande abraço. A gente volta amanhã às 14h com Virando o Jogo. Valeu. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.